Boa noite a todos, a gente a partir de agora. E lembrando que nós estamos na terceira terça-feira do mês e, portanto, é a continuação do estudo do Livro dos Espíritos. Nós vimos até o mês anterior, foi na terceira terça-feira do mês anterior, que a gente viu o capítulo Emancipação da Alma, o capítulo 8º. E a gente está, primeiro teve um item que falava sobre sonambulismo, depois a gente começou com esse, que foi êxtase, né? E só para a gente dar uma recapitulada, a gente então, se eu tiver algum engano, vocês me corrigem, a gente então foi estudando e aprendendo que tanto o sonambulismo quanto esse são manifestações um pouquinho diferentes de mediunidades. Então, são capacidades que os seres têm, e aí tem algumas manifestações. O que é o sonambulismo? O sonambulismo, resumo, como eu disse agora há pouco, no finalzinho do capítulo tem um resumo que Kardec fez, e ele traz, é um texto um pouquinho longo até, mas muito completo, e vai trazer, então, um resumo desse capítulo todo. E, até onde a gente viu aqui, não é exatamente um capítulo muito fácil, né? Mas, então, a gente já está há algum tempo nele. Mas a gente segue. Então, basicamente, o que a gente aprendeu até agora, se alguém quiser completar, me auxiliando, por favor, a gente sabe, o sonambulismo é uma manifestação mediúnica em que a pessoa, né, dormindo o sono físico, ela pode muitas vezes se levantar e significa que ela não está olhando com os olhos físicos. O corpo está sendo movido, mas basicamente o espírito está num outro estado, é um estado alterado de consciência. Então ela vai fazer coisas ou vai dizer coisas, a maioria das vezes vai agir sem trazer para a consciência de encarnada, ou para a consciência quando ela estiver acordada, aquilo que ela fez durante o estado sonambúlico, né? E aí, quem tem a convivência com uma pessoa que possa ter alguns episódios, ou algum episódio de sonambulismo, precisa efetivamente ser muito cuidadosa na lida com essa pessoa, porque ela não está de posse da consciência de uma pessoa acordada. Então, ela pode, eventualmente, ainda mais, por exemplo, quando é criança, de estar, né, sei lá, mexer num objeto cortante, no fogo e tudo mais, e pode sofrer algum dano físico. Mas eu já entrei aqui, já comecei a falar do capítulo que a gente está vendo, e eu nem fiz a oração de abertura. Então, eu peço desculpas e vou pedir para. Tá, fui entrando, né, porque eu tinha comentado um pouquinho antes de começar a gravação, mas então eu vou pedir para alguém. Ah, Nicolau, você já levantou? Que coisa boa. Que a Sabrina não vai fazer. Olha aqui, olha, advogado é assim, né? Olha, ele já fez a fazer de imediato, foi democraticamente surpreso. Mas ela é advogada. Aos gols. Dá uma água. Então, vamos levar nossos pensamentos a Deus, a Mestre Jesus. Vamos agradecer por mais essa magnífica noite em que possamos aprender em conjunto, com família, com amor. Aprender com amor, pelo amor e para o amor. Que todo conhecimento aqui hoje compartilhado possa integrar o coração de cada um. Cada um possa tirar as suas reflexões, fazer elas e levar para suas casas, compartilhar, e a gente possa sempre aumentar entre nós encarnados e os nossos queridos irmãos desencarnados, neste círculo maravilhoso de luz, amor e conhecimento. Que são as palavras de Jesus. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores,
agora e na hora de nossa morte. Bem, então, a gente estava falando, né, o resumo do capítulo, a gente fala um pouquinho sobre o sonambulismo, daí esse item no qual estamos agora, que é falar sobre êxtase. E aqui, a primeira pergunta que foi feita para os espíritos é qual seria a diferença entre o estático e o sonambúlico. E a resposta foi muito sucinta, mas acho que bem elucidativa, que ele diz: o êxtase é um sonambulismo mais apurado, a alma do estático é mais independente. Eu vou repetir as perguntas que nós já estamos na vez anterior, mas, na sequência, está dizendo assim, na 443, que é o objeto do nosso estudo hoje. Há coisas que o estático pretende ver e que não são, evidentemente, produto de uma imaginação excitada pelas crenças e preconceitos terrenos. Tudo que ele vê não é, então, real? Vamos ver o que eles responderam. O que ele vê é real para ele. Mas, como seu espírito está sempre sob a influência das ideias terrenas, ele pode ver à sua maneira. Ou melhor dito, exprimir numa linguagem de acordo com os seus preconceitos e com as ideias em que foi criado, ou com as vossas, a fim de melhor se fazer compreender. É sobretudo nesse sentido que ele pode errar. Bem, aqui acho que está muito claro o que foi perguntado e o que foi respondido, né? Então, o estático, então aquilo que ele está vendo não é real, não é real para ele. O que pode acontecer é que na hora em que ele vai exprimir aquilo que ele está vendo, ou ele vai exprimir sob aquilo que ele tem em si, e obviamente influenciado pelas coisas nas quais ele acredita, nas coisas que ele já tem em si, ou às vezes ele tenta explicar de acordo com o que ele conhece do outro para tentar conseguir se fazer entender. E aí pode acontecer de realmente ele se perder nessa explicação. E aí aparentemente não vai ter uma comunicação em relação a algo real. Mas, para ele, o que ele vê é real efetivamente. Ficou claro? Tudo bem? Diga, Nicolau. Hoje eu estou no já queria chamar as pessoas para falar. Mas calma, Gi, não vou mexer com você. Você vem se quiser. Eu vou cutucar aqui, ó, do meu lado, porque ontem, nos estudos que a gente faz em toda segunda-feira, esse moço aqui falou uma coisa muito interessante. Ele disse assim, que as pessoas, de um modo geral, olham de uma maneira, às vezes, ou podem olhar, às vezes, de uma maneira meio diferenciada para os trabalhadores de uma casa espírita, principalmente se eles tiverem uma mediunidade mais explícita e tal. E o Alexandre falou assim, parece que todo mundo já zerou o game. Se a gente trabalha... Mas os trabalhadores da casa espírita, aquele médico que entra em êxtase profundo, qualquer pessoa que está encarnada no planeta Terra, todos são irmãos a caminho. Então, da mesma forma que uma pessoa que tem uma mediunidade que provoca êxtase, que ela fala, que ela revela, tem que passar pelo crivo da nossa razão. Qualquer pessoa que venha trazer qualquer informação para nós tem que passar pelo crivo da nossa razão e pelo crivo da nossa intuição também. E nas perguntas e nas respostas seguintes, há referências a possíveis enganos que o médium estático pode ter. Mas já para a gente iluminar a nossa compreensão, vamos tirar o rótulo de não, eu confio porque é uma médium em tanto, a Vera. O médium é
mais devedor do que o médium de mediunidade explícita, é mais devedor do que o médium que não tem mediunidade explícita. É mais devedor ainda. Ele vem com aquele requisito físico, que a mediunidade explícita ela é uma alteração física. Aliás, estudos da USP já até provaram que há alteração nos genes dos médicos, né? A gente sabe, dos médios, perdão, a gente sabe também que a glândula pineal, que fica bem no meio da cabeça, ela tem mais cristais de apatita nas pessoas que têm a mediunidade mais explícita. Então, é uma coisa física, não é nenhum mérito. É uma coisa física que vem no estático também. Vem por quê? Porque ele tem mais débitos, é uma ferramenta para ele poder progredir. Ele precisa progredir. E nós só progredimos se nós repararmos o que nós fizemos para o planeta, para o outro, para os familiares. Não outra forma. Essa é a lei. A gente é livre para estragar, mas tem que consertar. Como é que se conserta? Reparando. Como é que se faz para ter uma boa reparação? Se esquece do passado, para que a reparação seja espontânea, né? Já imaginou se eu lembrasse o quanto eu devo para esse cara aqui? Eu ia ficar com medo lá, gostou, né? Então a gente apaga, né? Apaga. Para a gente poder realmente exercer o recomeço e termos o mérito da reparação. Então vamos ler as questões aqui, partindo desse contexto, dessa premissa. Nenhum médium deve ser objeto de atenção, Adoração. de adoração, Idolatra. etc. Eu não falei? Eu ia jogar bola para ele? Toma. Sabe que essa parte do texto, para mim, parece que está dizendo assim, como que você pode confiar no médium? Né? Assim, um médium, a gente pode confiar tanto quanto você pode confiar numa pessoa que você está vendo pela primeira vez. Né? Assim, o médium está passando uma mensagem no espírito. Mesmo se a gente assumir que o médium é uma pessoa extremamente bem intencionada, e ele é um médium que ele está extremamente bem assistido, a gente tem que lembrar o que ele é. Né? Ele é um mediador. Tá? Ele está fazendo uma tradução do pensamento de um espírito, ainda que um espírito, que seja um espírito iluminado, que venha, um benfeitor, que venha ajudar para a gente. Né? Alguém aqui já tentou assim, aprender língua e traduzir alguma expressão idiomática? Né? A gente traduzir, ou mesmo dentro da nossa própria língua, a gente fazer aquela brincadeira do telefone sem fio. Então, eu imagino assim, tudo que o médium, o espírito faz é tentar aproveitar do arcabouço de sentimento, dos pensamentos que já existem na cabeça do médium e converter aquilo em palavra, usar aquilo para expressar a ideia que ele, espírito, quer passar. Só que muito daquilo se perde no caminho. E às vezes a informação ela sai meio truncada. Isso é natural. Então, assim, eu acho que uma ferramenta mediúnica realmente bem afiada é difícil, porque a gente está sempre tentando. É da natureza do nosso trabalho a gente tentar. Então, eu acho que assim, toda vez que a gente vê um médium trabalhando, a gente vê num centro e recebe uma boa comunicação, algum tipo de comunicação, a gente tem que receber aquilo com um tanto de desconfiança, mas com boa vontade, de tentar entender, falar assim, olha, exatamente talvez o que aquilo se aplica de bom dentro dos ensinamentos cristãos. Porque assim, se aquilo que a gente está recebendo de informação não pode ser balizado, tá, pelo Evangelho, pelo comportamento que Jesus veio ensinar, aquilo não serve. Né? E ele está falando exatamente isso. Pessoal, como é que a gente consegue acreditar no sonâmbulo? Olha, é difícil, porque assim, aquilo que ele vê, ele acha que é real. Mas não necessariamente, não é que ele está sendo, que ele está sendo enganado pelo Espírito, ou ele está querendo enganar. É o que ele entendeu. E a gente está passando. Então, o médium é um tradutor. Né? Eu enxergo isso dessa forma. E é o que ele está tentando falar aqui. Né?
nesse estudo da saudade, ontem que o Nicolau citou, que a gente estava conversando, a gente tem uma série de trabalhos. Esse é um livro André Luiz. do André Luiz. Assim, na verdade, o André é o espírito que ditou, mas quem trabalhou no secretário dele foi o Chico, né? E aí ele conta a história de 4 trabalhadores, assim, pessoas que trabalharam dentro dos princípios levaram uma vida dentro dos princípios de caridade. Eles estão prestes a partir desse mundo, tá? A partir desse mundo. E aí, nesse processo, eles estão sendo auxiliados naquele momento de desencarne, né? E eles são levados para instituições de amparo, como se fossem hospitais espirituais próximo aqui da Terra, e, assim, vão auxiliar eles no processo de transição. E isso durante o sono, né? E aí, o que acontece? Numa dessas viagens, quando eles voltam, eles comentam, tem vários comentários da família, poxa vida, parece que eu andei numa carruagem de fogo, parece que eu atravessei um rio caudaloso, né? E aí, um tinha visto o brilho da lua, o outro tinha visto, sabe, os brilhos da cidade de cima. Quer dizer, é como a pessoa percebeu, né? E fala assim, poxa vida, a pessoa acorda com uma sensação de bem-estar, sabe que aconteceu alguma coisa, mas o jeito que ela consegue transmitir aquilo para quem ela quer falar é cheio de alegoria, né? Porque o que são as palavras? Né? São ferramentas para a gente transmitir as nossas ideias. Só que se aquilo que a gente está vendo a gente não conhece é algo novo, faltam as ferramentas, né? Então, assim, toda vez que você cria uma ciência nova, você precisa criar todo um palavreado, né? É por isso que, assim, ó, advogado fala um juridiquês, né? Assim, médico tem todo um jargão próprio, né? Cada profissão tem o seu, porque, assim, você tem aqueles conceitos que são próprios, né, daqui. O plano espiritual, eu não acho que seja diferente. Tem isso também. Então, assim, você tentar transmitir uma ideia nova é diferente. E, assim, a gente vê, toda vez que a gente vai abordar um conceito novo, a gente tem que ir devagar, porque a gente está tateando, a gente está tentando aprender alguma coisa que a gente não conhece. Alguma coisa está tentando chegar para a gente. Então, assim, eu acho que no médium, qualquer comunicação, a gente tem que ouvir. Uma dose de cautela e uma dose de boa vontade. É isso. É muito interessante. Eu não te vi me surpreendendo, mas eu continuo me surpreendendo. A abordagem que o Nicolau fez e o Alexandre complementou era exatamente a que eu ia fazer, abordando de outra forma em cima da resposta à pergunta que foi lida aqui. O que está dito aqui do estático, né? Que ele muitas vezes não separa o que ele está recebendo mediunicamente das ideias dele. E é essa confusão que nem sempre traduz com fidelidade aquele fenômeno mediúnico do qual ele está participando. E o que surgiu para mim aqui é que exatamente isso acontece também com os médios que não são sonambúlicos nem estáticos, né? Porque é isso mesmo. Talvez seja uma das coisas mais difíceis do médium trabalhar, é separar o que vem de comunicação do espírito das ideias dele médium, né? É o fenômeno do animismo, que todo mundo conhece. E é um fenômeno natural, especialmente quando o médium se empenha no desempenho da função dele, ele está aprendendo, ele está se desenvolvendo, é muito comum. E é um processo que, por mais evoluído que seja o médium, ele vai sofrer sempre, é um cuidado que ele tem que ter. À medida que ele se desenvolve, ele se aperfeiçoa, ele vai se livrando desse problema do animismo, ele vai separando com mais clareza a mensagem que ele está recebendo daquilo que é o pensamento dele, a crença dele, os princípios dele. E aí o que eles já disseram, e eu ressalto aqui, a comunicação dos espíritos é muito importante, ela nos ajuda em muitas coisas. Agora, quem recebe a mensagem precisa ter um espírito crítico. Que espírito crítico é esse? É não acreditar? Não. A meu ver, não chega nesse nível. É realmente fazer uma análise da razoabilidade do que está sendo dito, né? E aí o pessoal comentou isso ano passado aqui e eu vou reforçar. O que vem vindo na comunicação? A gente tem uma mentora aqui da casa, que é mentora
também, além de ser mentora da casa, é mentora de uma das trabalhadoras aqui da casa, que uma vez ela nos deu uma lição que para mim foi muito impressionante e de uma profundidade, ao mesmo tempo, de uma simplicidade muito grande. Então, eu repasso para vocês, que a gente sempre fica procurando os meios para aplicar as coisas objetivamente. E ela nos disse essa vez o seguinte: quando você ouvir a mensagem, você ouvir a comunicação, faça uma pergunta. Pelo teor da mensagem, da comunicação, você acha que isso viria de Deus? Se você concluir que vem de Deus, é uma coisa divina, ou, no dizer do Alexandre, está de acordo com o Evangelho, com as lições de Jesus, a probabilidade disso ser real e ser verdadeiro é muito grande. Se não vem de Deus, pode descartar, e não por culpa do médium, eventualmente, porque ele sofre todo tipo de influência. Afinal de contas, o médium é um humano encarnado, né? Se ele fosse um ser especial, provavelmente ele estaria encarnado no planeta como o planeta da Terra, como é a Terra, que é planeta de expiações e provas, né? Mas também, nesse sentido, é bom a gente não radicalizar. A gente pode ter médiuns, sim, que são seres especiais, que já estariam num plano espiritual superior e não estão, por amor à Terra, por amor ao trabalho, estão aqui para nos auxiliar. Como a gente nunca tem essa certeza, então tem que ter esse espírito crítico. E eu repito, o espírito crítico não é negar, é analisar. E cada um vai aproveitar aquilo que servir para ele. Pergunta simples. Isso é de Deus? Né? Para a gente mais fácil de entender. Bom, a questão seguinte é a 444. Qual o grau de confiança que se pode depositar nas revelações dos estáticos? E aí os espíritos responderam: o estático pode enganar-se muito frequentemente, sobretudo quando ele quer penetrar aquilo que deve permanecer um mistério para o homem. Porque então se abandona às suas próprias ideias ou se torna joguete de espíritos enganadores que se aproveitam do seu entusiasmo para o fascinar. E o que ele está querendo dizer aqui no meu entendimento? Há coisas que a gente simplesmente não tem como entender agora. É um mistério. Então, assim, a gente sempre lembra aqui, eu gosto de fazer essa analogia, que é a primeira pergunta que é feita no Livro dos Espíritos: que é Deus? Causa primária de todas as coisas. E a gente consegue entender isso completamente? E consegue. É muito além da nossa capacidade. Então, eu acho que facilitaria para a gente se render a uma compreensão no seguinte sentido: é um mistério. Aí uns vão dizer: não, Deus é uma experiência, Deus é uma natureza, Deus é. Muitas e muitas são as possibilidades de serem apresentadas definições e nenhuma delas vai chegar perto. Simplesmente porque a gente não consegue. Lembra que eu faço sempre uma analogia no sentido de que se eu estou na primeira série primária, eu não vou conseguir entender uma equação do segundo grau. Sequer a do primeiro, muito menos a outra. Se for falar de logaritmo integral e nem pensar. Portanto, a gente também tem coisas que a gente simplesmente não tem alcance para compreender. E a gente pode colocar, sim, na conta do mistério. Há uma forma de a gente ficar um pouco mais tranquilo nesse sentido. E aqui, o que está dizendo é o seguinte: um estático, se ele está trazendo mensagens, está trazendo revelações, e aí começa a ser questionado, as pessoas começam a ficar entusiasmadas com aquelas revelações e começam a querer se aprofundar em assuntos que não são para que a pessoa saiba naquele momento. Para aquela pessoa, aquilo precisa ficar como mistério ainda. Porque, um exemplo simples,
por que que tal pessoa, um pai, sei lá, tratou ou assassinou barbaramente um filho. Gente, é uma coisa no nosso senso tão violento que a gente não tem condição de entender. Então, aí cair no simplismo de que, porque esse filho em outra vida foi um inimigo, ele fez muita coisa para ele, isso é simplismo. É muito raso. Nós não sabemos. Então, não dá para a gente colocar simplesmente na conta do olho por olho, dente por dente. Ela fez uma menção aqui sobre a gente, sim, praticou muitas coisas que não foram boas para a gente se dedicar, né? Mas, e a gente precisa esquecer, porque a única forma de a gente crescer, de a gente evoluir é pelo amor. Não tem. Aí, o pessoal, não, Fran, não é só pelo amor, tem que aprender pela dor também. Então, mas a dor só vem quando o amor não está presente. Então, na verdade, a única forma de a gente crescer é pelo amor. E aí, o que vem em termos de dores e tudo mais, é porque a gente está se desviando do caminho. Por exemplo, um filho que nasce, e aí ele pode ter sido, sim, um grandíssimo inimigo numa outra encarnação. Mas acontece o seguinte, se você vai criar aquilo com muito amor, aquela criaturinha, é esse desenvolvimento que vai ser o resgate entre essas duas criaturas. E pode acontecer assim, não, mas peraí, não é assim. Isso é no mundo ideal, né? O mundo de Sofia, que como é que é a outra lá, do otimismo? Oriana, porque não é assim, não, nem todo pai e toda mãe é amoroso e cria bem. Então, a pessoa só faz o que consegue. E isso eu coloco na conta do mistério. Tá? Porque é o grau de evolução dela. Só que um mínimo de um olhar, de um sorrisinho que uma criança dá para uma pessoa, que seja o pai, que seja a mãe, que seja um tio, uma tia, e aquele sorrisinho traz alguma coisa para o coração daquela outra pessoa, é o princípio da reparação. Tá? Eu conheço uma pessoa que não gosta de criança, não teve filhos nessa encarnação e nunca quis ter. E, no entanto, é apaixonado por um sobrinho. Por quê? E ficou muito bravo quando, em determinado momento, aí ia ter esse sobrinho. Só que quando foi ver na maternidade, a hora que olhou para o sobrinho, recém-nascido, o sobrinho deu um sorriso para ele. Aquilo abriu o coração. Nunca me esqueci dessa história. Então, eu penso que um sorriso que muita gente pode dizer, foi um resgate de um bebê recém-nascido, uma contração muscular. Pode ser. Vamos colocar no ponto do mistério. Mas aquilo tocou o coração da pessoa. Enfim, o que eu quero dizer tem muita coisa que a gente não entende, não vai entender e não é para entender. E aí, quando a pessoa quer ficar indo atrás disso e vai atrás de revelações, de pessoas que eventualmente estejam nessa posição de trazer comunicação, de ser um estático e tudo mais, é perigoso. Porque aí esse estático ele pode começar a se sentir e a ele ser influenciado também e entrar numa fascinação. Diga, Jorge. Peraí. É o microfone da câmera. Acho que deixa eu só arrumar aqui. Não. Ai, gente, não alcança. Não vai. Pera, vai. Assim, ó. Mas é só apertar ela aqui. Aí, apertei. Oi. Tá vendo? Faltaram um pouquinho, tem que Eu faço um paralelo, né, da ideia de confiança, né, de verdade. Uma coisa que a gente está aprendendo agora no mundo da internet, que é o viés de confirmação. Então, você está sempre confiando naquilo que vem só confirmar aquilo que você já acredita.
né? E você duvida das coisas que você não acredita. Então, eu acho que a humanidade está perdendo um pouco a capacidade de se desvincular dos seus vieses de confirmação ou de se posicionar com coisas que contradizem o que ela espera, né? Porque a gente não está aqui para receber tudo que a gente pede ou tudo aquilo que a gente deseja, né? Então, eu acho que a gente tem que resgatar um pouco a dúvida, né, se é de Deus, e as dúvidas de ser assim, poxa, se isso está indo contra aquilo que eu esperava, será que eu tenho que agir de uma outra maneira para chegar onde eu quero chegar? Né? Porque as pessoas hoje só querem os atalhos. Então, é só fazer esse comentário breve aqui. Então, e muitas vezes a gente vê médicos que captam rapidamente esse viés de confirmação e vão naquele sentido, e praticam verdadeiros estelionatos. Tá? Então, é muito importante a gente vigiar e orar, como disse Jesus. Só queria fazer um exemplo, né? Eu acho que essa pergunta aqui, obviamente, ela vale tanto para esse tema dos estáticos, quanto para os não estáticos, né? Os médiums no geral, nós, todos. Teve uma vez, eu tava iniciando, mas nem tanto, né? Eu já era passista há um tempo, e teve uma vez que eu presenciei uma comunicação, e foi uma comunicação que me chocou muito, porque era um espírito, um irmão que se sentia com muito crédito com o pai do encarnado, e dizia: eu vou me vingar através do filho. E aí ele dizia: olha, eu vou fazer com que este ser se suicide, ou que dê muito trabalho para os pais, para que haja a vingança. E aí eu me lembro, e foi uma situação tão forte, que eu que estava ali, eu fiquei com muito medo. E aí, quando saiu, né, o encarnado, quando acabou a comunicação, eu me lembro assim que eu estava muito angustiada, e nesse momento o Adriano veio, a gente fala que ninguém está no lugar errado, né? O Adriano veio até mim, e aí eu já vi que não estava só o Adriano, estava também o mentor da casa, o Heitor, e eu disse, né, para ele: e agora, nós precisamos falar para este pai, para que ele possa cuidar, né, tomar cuidado com o filho. E aí o Heitor, com muito amor, muito carinho, ele me deu uma lição maravilhosa. Ele me perguntou assim: mas no que isso importa? Quando ele falou isso, eu parei na hora. Aí, mas como assim? O que isso importa para esta história? Esse irmão, vindo aqui, ele vai aprender. O encarnado tem livre-arbítrio. O irmão desencarnado, que estava com muita dor e estava muito bravo, ele também pode rever. Mas ele pode sugestionar o quanto for. Se esse encarnado que está aqui decide que ele vai seguir, que ele vai fazer como diz o Evangelho, como diz o Livro dos Espíritos, não vai acontecer. Então, nesse dia eu aprendi uma lição muito importante, que nós somos instrumentos, todos nós, porque nós saímos daqui e vamos para casa. E aí em casa, o oi, boa noite pode mudar, né, como vai ser a noite das pessoas que a gente mais ama. E aí isso veio com... nós somos instrumentos, nós não mudamos nada. Cada um muda o seu caminho, de acordo com
o livre-arbítrio, né? Então, eu acho que aqui e voltando para essa questão, a espiritualidade ela é muito bendita e ela é muito educativa ao dizer para a gente, tome cuidado. O que é o espiritismo? Fé raciocinada. Raciocinem, é o filtro, né, que a gente vem falando. Toda vez que nós passamos a nos apropriar de algo que não é nosso, ou que não está sob nosso controle, estamos no caminho errado. É exatamente aqui. Nós não controlamos. Então, nós como médiums, nós não controlamos o destino de ninguém. Porque aqui é que mora a fascinação, os enganos, é achar que, nossa, eu tive uma sensação aqui, ou recebi alguma coisa, eu vou conseguir evitar um desencarne ali na esquina. Isso não faz, não é o que Deus propõe. Isso não é o que Jesus propõe. Nós estamos aqui para quê? Para sermos instrumentos do amor, instrumentos da palavra e instrumentos das atitudes de Jesus, que veio nos ensinar. Nós vamos torná-las nossas um dia, com mais propriedade. Estamos aqui engatinhando. Então, eu acho que essa pergunta ela é muito válida por isso. É um sinal amarelo para a gente. Nós temos livre-arbítrio pelo nosso caminho e não no de ninguém. Nós aqui não fazemos espetáculos, e aqui todos nós, né? Pode chegar em casa e falar, meu filho, não faça isso, se o filho fizer. O que nós podemos fazer? Então aqui a gente olha, a gente pede. Né? Eu acho que esse é um ponto importante para a gente ter atenção, não só do estático, como qualquer um de nós que somos instrumentos. Pessoal falando. Reparem, gente, na seriedade do Livro dos Espíritos, vendo como Kardec ele vai fazendo perguntas muito bem colocadas para uma checar a outra e, na sequência, haver um double check e ainda e seguindo, justamente para quê? Para que nós não caiamos em nenhum engodo. Preste atenção nas perguntas. Diga, querido. Uma pergunta. Opa, bora. É uma pergunta mesmo, né? Nem dúvida mesmo. Tá bom, tá bom. Assim, eu estou concatenando, encadeando as ideias. Estuda, vocês falaram, a ciência nazista fala que estuda bastante o espiritismo, tudo que acho que vai acho que fala de acordo com o entendimento, talvez o nível de instrução que a pessoa tem sobre o tema. Talvez aí fica mais fácil para entender. É o entendimento que eu tive assim no começo, né? Então, aí você fica um pouco mais suscetível a influências, né? A influência de acordo com a forma como o Isaac está se comunicando. Né? Como assim, dependendo do nível que a pessoa que recebe, se ela não é tão estudada, ela pode ser influenciada negativamente, tipo, vindo de Deus, por exemplo, né? Interpretando errado. Se essa pessoa não está bem preparada para receber, eu acho que esse é um ponto, né? Então, eu fico meio perdido nessa. Boa pergunta. Então, a influenciação espiritual não depende da cultura. Não depende da cultura. Da cultura material. O conhecimento, né? Cultura de conhecimento. Exatamente. Não depende do que ela adquiriu de conhecimento escolar, ou até do que ela adquiriu de conhecimento autodidático, ou por meio de livros, enfim, não depende disso. Essa forma, né? A pergunta foi mais conhecimento do espiritismo mesmo. Tá? Não depende do conhecimento do espiritismo também, de qualquer tipo de conhecimento. Não depende. Nós conhecemos médiuns muito versados no espiritismo, que leram os 5 livros básicos da doutrina, que a gente chama de Pentateuco, 2, 3, 4 vezes, que caíram feio na obsessão. Quer um exemplo? Com todo respeito, Valdo Vieira. Valdo Vieira, ele psicografou junto com o Chico vários livros, chegando a um grau de mediunidade em que o Chico psicografava uma parte ou um capítulo
ele psicografava o outro, eles não se encontravam e os capítulos se entrelaçavam. De tanta fidelidade mediúnica. Não sei se eu usei aqui, não. Mas o Valdo Vieira, depois, acabou se perdendo em situações, e eu vi já o Valdo Vieira num vídeo, ele estava defendendo a religião que ele formou, falando mal de Jesus, declaradamente. Então, quem poderia imaginar o Valdo Vieira? Eu até, outro dia, vi na internet um livro do Valdo Vieira psicografado, defendia Jesus. Eu falei, olha, eu vou comprar esse livro porque é incrível isso, né? E você vê uma pessoa falando Jesus é o representante das trevas, Jesus só trouxe o mal para o mundo, não sei o quê. Desse jeito. Então, a questão da influenciação espiritual tem a ver muito com o que a Fran falou, lembrando da Dolores, a mentora da casa, né? Todos nós trazemos dentro da gente uma partezinha da nossa filiação divina. A gente costuma falar alegoricamente que a gente traz a centelha divina. No Livro dos Espíritos, há uma questão aqui que eu não me lembro se já passamos ou se vamos passar, que se pergunta onde está gravada a lei de Deus? Acho que mais para frente, é. E a resposta é A consciência. na nossa consciência. Então, quando nós perguntamos, isso vem de Deus, gente? Mas isso nós temos que aprender, como disse o Jorge, a questionar. Nós temos que aprender a questionar. E não aceitar, porque o mestre falou, né? E nós temos como questionar, porque além de nós termos a nossa centelha divina, nós temos um anjo maravilhoso, que é o nosso anjo da guarda, dedicado para o nosso bem-estar. Se a gente buscar se sintonizar com ele, quantas respostas vêm para nós, quantos avisos, e não precisa nem de médium encarnado para isso. Então, não sei se eu respondi a pergunta. Sim. Tá? Não é conhecimento de nenhuma espécie. Mas ele é importante. Sim, Né? mas, O conhecimento mas que ele liberta. o cair numa tentação, ou cair numa perturbação, tem a ver com egoísmo e orgulho. E vai dar, então, desdobramento disso. Egoísmo e orgulho. Obrigado. Você me permite só no meu entendimento da sua questão um médium tendo bastante conhecimento de saber o uso das palavras, ele pode utilizar-se disso e é uma outra pessoa que não tenha tanto conhecimento se deixar levar por isso? Pode. A resposta é sim, pode. Por quê? Porque aquela pessoa que está detendo um conhecimento, já leu bastante, não sei o quê, ela vai ter propriedade para fazer uso das palavras e florear e argumentar, né? E aí a outra pessoa que muitas vezes passa também pela própria a autoavaliação. Eu não sei menos que ela. Eu não estudei tanto. E aí já. Mas aí a pessoa pode se fechar. E o fundamento, assim, a coisa mais importante é isso que foi falado aqui. Que cada pessoa, por mais que ela saiba ou ache que ela não detém aquela cultura, aquele conhecimento que o outro está lá demonstrando, é isso que a gente aprende aqui. Que por mais que uma pessoa se coloque, explane, use de todo o conhecimento que ela tenha, se aquilo não está batendo em você, não é algo para você questionar, sim. É válido questionar. E aí, e onde que a gente vai ter fundamento para questionar? Onde que a gente vai ter, onde a gente vai se apoiar
para questionar. E não precisa questionar no sentido de brigar, de discutir, para si mesmo. É se aquilo é de Deus. Entendeu? Se uma pessoa, por mais projeção que ela tenha, inclusive tendo, sei lá, uma história de vida toda dedicada ao Espiritismo, e aí ela, de repente, ela pratica algum ato ou faz alguma manifestação de algo que, gente, é isso, não é, não é de acordo com o que Jesus ensinou, sabe? Então, assim, essa pessoa não é que ela vai ser desacreditada em tudo que ela fez, mas a gente tem o direito de questionar. Naquele momento, ela não foi feliz naquele posicionamento. E aí a gente tem o direito, então, nesse ponto, isso não vai desacreditar, vai pôr por terra tudo que a pessoa construiu, sabe? Então, por exemplo, o Nicolau mencionou o Valdo Vieira. Ele escreveu o livro e ele falou sobre Jesus, um monte de coisas boas e tudo mais. Aí chega num ponto que ele escreve um outro livro que ele vai tudo contra, né? E aí você vai pensar, bom, como é que eu vejo isso? Então, se ele durante esse tempo, ou durante muito tempo, ou durante algum tempo, praticou coisas boas, agiu de uma forma boa, esse livro que ele mencionou, eles tinham. Um escrevia todos os capítulos pares e o outro escrevia todos, e o Chico escrevia os ímpares, ou vice-versa, não me lembro, mas era isso. Estava definido. Eles recebiam juntos e aí compilaram o livro, ele estava completo. Então, ele fez, e isso entre outras coisas, porque o Vieira, médico, ele tinha uma missão de o Chico sendo uma pessoa que não tinha muita cultura e tudo mais, tinha toda uma missão, vamos dizer, naquilo que ele teve. Inclusive, ele tinha, até uma certa época, o Chico, ele tinha muitas capacidades mediúnicas, inclusive de participar de sessões de materializações e tudo mais. E aí ele foi recebendo a orientação que ele tinha que se encaminhar para as psicografias. Então, essa era a missão dele. E aí foi proposto, primeiro que ele escrevesse X livros, ele aceitou, achou que estava liberado, daqui a pouco vieram mais, daqui a pouco vieram mais. E aí ele fez aquele trabalho que ele teve. Ele teve, sim, como se diz, ele teve a vida expropriada pelos espíritos nesse sentido, porque ele assumiu realmente aquela missão. O Valdo Vieira tinha uma outra missão, que era, pelo grau de conhecimento, de formação acadêmica dele, de ser médico, tinha, isso já ouvi, inclusive, em palestras do Dr. Paulo César Frutuoso, ele tinha uma outra missão, vamos dizer, trazer o viés do científico para o espiritismo, ele sendo médico. Então, ele tinha. E ele acabou desviando, ele tomou as atitudes que ele tomou, teve o livre-arbítrio dele. Agora, ele podia trazer esses livros e falar e tudo mais. E por mais que ele tivesse a verve do conhecimento, né, de trazer todo um cabedal ali de estrutura mental, de falar e de expor, se aquilo não está de acordo com os ensinamentos de Jesus, que são amor, fraternidade, caridade e tudo mais, a gente, por mais humilde que a gente seja, por mais que a gente não tenha aquele conhecimento, a gente questiona. Então, assim, para mim, a resposta à sua pergunta é assim: uma pessoa pode influenciar, tendo bastante conhecimento. Agora, cara, a gente está escutando fazer esse tipo de... Eu acho que é isso, só para e eu acho que isso é um dos fundamentos de a gente ter uma reunião como essa. Entendeu? Porque aqui a gente está aprendendo junto. E não somos nós, a gente não está vendo. Mas aqui tem uma pleiade de espíritos que estão na mesma vibe que a gente. Porque a gente, com certeza, não está nem sendo incluído para poder fazer perguntas, nem sendo incluído para dar respostas. Né? Nós não estamos sós. E isso aqui é um aprendizado muito grande. Onde? E rapidinho, a pergunta que você fez, excelente a pergunta, o Nicolau respondeu. Eu vou só consolidar que o Nicolau já disse, a coisa complementou com um exemplo. Qual é o maior médium que você tem notícias? Que você conhece, que você já ouviu falar, um médium
mais aperfeiçoado que você já ouviu falar. Jesus, Chico Xavier. aqui. A formação dele, 4º ano primário. Também humilde, né? Então você veja que a educação formal, muito pouca influência tem sobre isso. Tá? A Cissa fez uma pergunta para responder. Ela perguntou aqui no chat, a Cissa perguntou aqui no chat, em relação ao Valdo Vieira, né? Por que ele, porque ele Dizia mal de dizia mal de Jesus? Aí eu não fiquei olhando, eu só vi, eu já sabia da religião que ele fundou, né? Sorocaba, como se fosse uma figura mítica, né? Se veste todo de branco e tal. Eu só via aquilo, aqueles absurdos tal. Eu pensei comigo, eu não vou perder meu tempo ficar ouvindo esses absurdos. É como outro dia, eu vi um programa de entrevistas, esqueci o nome, que até. Ah, esqueci o nome. Um se apresenta como guru do Himalaia, mas até que bem interessante o programa de entrevista. Mas aí apareceu lá um outro senhor, eu não vou falar o nome para não fazer propaganda dele, e ele começou a contar da vivência dele com o Chico e tudo mais. Tal. Eu fiquei olhando, ele começou a falar que Jesus não teve um nascimento normal, que Jesus veio de uma como é que chama, inseminação in vitro, feito dentro da, da nave espacial. Aí ele foi indo, ele chegou a um ponto, ele começou a falar que Javé, que é Deus, era ruim e que Jesus era o nosso advogado e que Deus queria nos destruir. Pare de ver, né? Pare de ver, né? Então, já está perdendo até a noção do ridículo, né? Porque isso foi uma das coisas que mais Jesus enalteceu. É o nosso Pai, é Deus. Tudo ele atribuía a Deus, né? E a pessoa vem falar bem de Jesus e dizer que... Então, para Cissa, para mim, para todos nós, tem uma questão aqui no Livro dos Espíritos de Santo Agostinho, em que ele fala que no final do dia, ele, lembra? Ele parava e analisava o dia. O Chico, protegido, ele ficou sabendo que o Valdo Vieira tinha uma grande chance de descambar. Isso foi uma viagem que os dois fizeram para os Estados Unidos. Ele falou para o Valdo Vieira. E o Valdo Vieira, imagina, Chico, tal. E aconteceu naquela viagem, o Valdo Vieira falou, não vou voltar com você. Ele volta sozinho. Com certeza, o Valdo Vieira não parou aquele dia para fazer igual Santo Agostinho. E não parou nos dias subsequentes, né? Então, de novo, tudo que nós estamos falando aqui, que vocês estão perguntando, porque às vezes a dúvida você pensa que é sua, mas não é. É de um irmão, uma pessoa desencarnada, que está querendo perguntar, né? Leva a gente àquilo. Nós temos que pensar, temos que questionar, temos que refletir, né? Um sábio que afranda Sócrates, né? Um filósofo, né? Ele falava: a vida sem análise não merece ser vivida. Não vamos nos deixar levar pelo automatismo. Ah, vou indo, vou indo. É muito fácil. Os compromissos, a gente está mergulhado num mundo material que exige muito de nós. Calma, vamos ter calma, vamos parar, vamos pensar, vamos refletir. Mas é assim, então naquela coisa, então por que que eu agi daquele jeito? Pera, puxa vida, mas não, eu estou vendo que eu estou interpretando assim, será que não posso refletir mais? Para um minuto para refletir, para pensar. E para isso, depende de se a pessoa nasceu lá no interior,
de Roraima, lá no meio da selva amazônica, ou nascer numa metrópole, né? É isso. Eu não imaginava tanto assim. Não, mas isso é uma bênção, isso é uma Mas é, bênção. é Foi ótimo. excelente a tua pergunta. A gente sempre fala assim, né? É importante que a gente manifeste, porque a sua dúvida pode ser de qualquer outra pessoa. Tá? Tá ótimo. E quem era de outra pessoa, com todas as reflexões, com certeza ajudou muita gente. É. Que aí, lembrando, somos todos instrumentos. Então, você foi instrumento, né? De muito conhecimento. Isso. Então, a gente vai passar pelas próximas duas, porque eu acho que elas são muito tranquilas e a gente encerra esse item hoje, tá? Só a última que merece, hein? Aí, Um pouquinho. É curtinho a resposta. quais as consequências que se podem tirar dos fenômenos do sonambulismo e do êxtase? Não seria uma espécie de iniciação à vida futura? E os espíritos responderam assim. Aí o próprio Kardec fez uma interpretação, uma tradução dessa pergunta. Primeiro ele faz a pergunta, depois ele repete a pergunta com outras palavras. Então ele diz: quais as consequências? Não seria uma espécie de iniciação à vida futura? Ou, melhor dito, é a vida passada e a vida futura que o homem entrevê. Que ele estude esses fenômenos e neles encontrará a solução de mais de um mistério que a sua razão procura inutilmente penetrar. Então, e aí a pergunta que a Ana falou, achei mais um pouquinho aqui. Os fenômenos do sonambulismo e do êxtase poderiam acomodar-se ao materialismo? Se conciliar, tá aqui na minha tradução. É que as pessoas As traduções, A ideia é- né? A ideia é essa, se Poderiam se conciliar, harmonizar. ou se acomodar, se harmonizar, né? são Sei lá. parentes. Rapidíssimo. Vocês viram? As traduções, quem traduz, coloca o seu entendimento. Exatamente. Tem o Mas a linguagem é diferente. Você tem um entendimento melhor de mais de fora. Aí usa uma palavra, como o próprio Alexandre mencionou, às vezes na nossa língua tem, para traduzir uma palavra do estrangeiro, uns 3 ou 4 sinônimos, né? E aqui no caso ele Tem gírias diferentes. Né? pode ter. Então, A resposta. Então, mas e aí então a resposta que foi dada é essa: que sejam estudados os fenômenos e neles encontrará a solução de mais de um mistério que a sua razão procura inutilmente penetrar. E aí ele pergunta: os fenômenos do sonambulismo e do êxtase poderiam acomodar-se, conformar-se, harmonizar-se com o materialismo? Os espíritos responderam: aquele que os estuda de boa fé e sem prevenções não pode ser materialista nem ateu. Vocês acham disso? É? É o que eu falei, né? Um falando que Deus era inimigo, que Deus queria destruição. Nada entrega. Como a Fran lembrou bem, né? Causa primária de todas as coisas, inteligência suprema, que nós não temos nem condição de entender. bom, assim, O alcance disso até onde? Eu acho que a única coisa não é não dar crédito, mas sim orar. Sim. Orem, quando vocês se depararem, com todos nós oramos. E o materialismo é fruto de uma ignorância, né? Achar que essa vida aqui limitada, se vive algum que viveu 100 anos, aí acabou. Né? Isso é materialismo, só existe o que a gente está vendo, tangenciando, pegando, né? Vamos passar o microfone lá para o nosso amigo lá atrás. Vem para cá, muito bem. Não, você falou essa questão do materialismo, eu acho isso muito importante, porque assim, a gente vive num mundo materialista, infelizmente é uma coisa que a gente não tem como negar nem fugir, mas a gente precisa lembrar que o bem ou mal-estar mental nosso depende muito mais dos nossos relacionamentos em família, em sociedade, do que propriamente de ter um carro bonito, uma casa luxuosa, todas essas coisas. Então, o próprio, você falou que uma vida, você falou essa questão do materialismo, como é superficial, e lembrando Sócrates, como já foi mencionado aqui, né? Ele falava que uma vida sem exame não merece ser vivida,
E outra coisa que ele falava também que é muito importante, que eu acho que é um adendo até filosófico, assim, religioso, é uma fronteira entre a filosofia e a religião, que ele costumava dizer também que, caso não existisse a continuidade da vida após a morte, isso seria a melhor recompensa possível para quem faz de tudo para conseguir o que quer e o resto que se expõe. Ou seja, Deus seria extremamente Injusto. A melhor prova da justiça e do amor de Deus é justamente tudo que a gente vive. Porque se a gente só passasse por tudo isso e aí acaba tudo, que justiça existe? Se a gente efetivamente crê, e aí no caso, né, vai falar, não, mas eu sou ateu, não creio em Deus, não tem isso aqui. Ok, você pode não crer em Deus, mas tem uma natureza. A natureza também tem as leis. E tem gente que chama a Deus de natureza e está tudo certo também. Desde que veja que existe todo um movimento e que a gente está neste movimento. E por isso que existem todas as leis, a lei da destruição, a lei do progresso, todas as leis que existem, a da cooperação, né? Então, assim, na natureza isso está presente. Se alguém quiser chamar a Deus de natureza, está tudo bem. Agora, simplesmente dizer, não acredito em Deus, ou, né, não existe outra coisa, seria realmente a gratificação de todo aquele que não vou viver, como é? Curtir a vida doidado, como tem um filme de adolescente dos anos 80. Curte a vida doidada, o resto, dane-se. Que justiça existe, né? Numa criança ter problemas graves. Que justiça existe em uma pessoa não só fazer o mal para uma, mas uma pessoa fazer mal a multidões. Uma pessoa que detém um poder e ser capaz de comandar o mal a milhões de outras. Então, onde estaria a justiça de Deus? Onde estaria qualquer raciocínio que a gente possa ter em relação ao ser humano? Algo lá. Então, a questão da vida depois desta vida, se essa vida tem outra vida. Ela também é nova, né? Há milênios outras culturas e religiões e crenças, né? No comecinho aqui, ele mencionou sobre, coloquei, a pessoa que, no estático, que vai, que vê, ou a gente mesmo, quando sonha e vem e traz uma imagem. Eu vi uma luz, eu vi um rio, não sei o que, não sei o que. Gente, existe o livro, o Bardo Todol, é o livro tibetano dos mortos, e que ele vai falar sobre o processo de desencarne, que é você entrar num barco, e você vai passar por esse caminho, vai atravessar um rio, e vai atravessar isso. Então, você vai passar, e o que você vai vendo nesse caminho? O que nós vamos ver na nossa desencarnação? Não sabemos. Que nós consigamos fazer justamente agora, o que está ao nosso alcance, sobre as leis daquele que a gente acredita, que a gente diz, a melhor coisa possível. Porque reparar também é servir. E a gente buscar tolerar a cada possível, né? Fazer o que for possível. E como disse a Dona Sabina, disse logo no começo, que a gente possa realmente se apropriar dos ensinamentos que são trazidos aqui, a gente trazer isso no nosso coração e levar isso no nosso dia a dia. Né? E para a gente aplicar isso no nosso dia a dia. Esse mesmo. E a gente fica muito feliz com cada reunião que tem nesse teor, né? É para você mesmo. Só ressalta que a gente faz quando encontra uma pessoa materialista demais. Às vezes a gente encontra uma pessoa muito materialista, mas que tem um excelente coração, né? A gente faz. Isso a gente faz com essa pessoa. Vamos discutir com ela? Vamos amá-la. Vamos orar por ela. Vamos estar presente quando vier a dor, se é o caso. Né? Porque é muito difícil enfrentar a dor sendo só materialista. Né? Inclusive, cientificamente, existem muitas pesquisas
no nosso tempo, na nossa época, na nossa cidade, aqui em São Paulo, né? Pesquisas que falam sobre quando uma pessoa tem alguma crença em que ela se ancora, em que ela se apoia, até a recuperação dela em cada eventualmente, de doença pela qual ela esteja passando, é melhor. É melhor. Recupera mais rápido, doutora Vera, doutor José Leonardo, né? São médicos e sabem disso, não é verdade? Eu não vou lembrar o nome do filme, mas esse filme, a piada que é ótima. Que é um ateu que está num avião que vai cair. E aí, obviamente, ele diz o quê? Ai, meu Deus. E a outra, falar que não acredito em Deus, porque eu só acredito naquilo que eu posso tocar, pegar, não sei o quê. Existe um médico que é pesquisador da USP, que escreveu vários livros e tudo mais. Ele tem várias palestras no YouTube, não sei o quê, falando sobre a glândula pineal. Doutor Luiz Felipe de Oliveira tem uma palestra em que ele prova por A mais B com conceitos da física, não vou lembrar agora, reproduzir, mas ele diz o seguinte: se aquela pessoa que fala que ela só acredita naquilo que ela pode tocar, não sei o quê, ela vai ser convencida pela física que nem isso a gente faz. Vocês sabiam que a gente não toca o chão? Porque existe a questão de átomos elétricos, campo magnético, não sei o que, não sei o que. Na verdade, a gente acha que toca isso aqui, mas ainda existe uma camada aí, a gente não toca. Então, só para encerrar hoje, acho que fica bom por aqui, tá bom? Bom, quem é que se habilita? Tem alguém aqui, participante, que gostaria de fazer a nossa oração de encerramento? Convido alguém que sente no coração vontade. Acho que escuta a voz da Vera, podia fazer. A nossa querida, nossa modelo. Senta aqui para pegar a minha imagem. Afastado e em boa saúde. Bom, então, vamos elevar nosso pensamento ainda mais aos nossos mentores, aos nossos bons guias e ao nosso Mestre Jesus, agradecendo a oportunidade do dia de hoje, a oportunidade de aprendizado, de raciocínio e de entendimento de tantos mistérios e de tantas maravilhas que este amor divino nos oferece. Nós pedimos que esses ensinamentos estejam sempre dentro de nós, nos guiando, nos auxiliando nas nossas dificuldades e nos tornando cada vez mais fortes dentro deste amor que vem do alto. Que esse amor possa sair cada vez mais dos nossos corações também e inundar os corações daqueles que estão conosco. Pai nosso, que estás no céu, Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Uma boa noite a quem está na casa da Catequíssima terça-feira. Boa noite. Boa noite. Saúde. maravilhoso.